Em 2016, caiu no vestibular mais difícil do mundo, o IIT, uma questão que deixou professores e alunos aterrorizados. O problema real é você resolver uma questão que na verdade é de ensino superior em apenas 3 minutos. Mas fora do ambiente de prova, aqui para esse canal essa questão é um prato cheio. Já se inscreve, curta e compartilha, pega papel e caneta que eu tenho certeza que você vai sair daqui aprendendo algo novo hoje. Sem mais delongas, vamos direto para a nossa questão. Ó, eu tenho dois cilindros de massa M e 4M e eles estão conectados por uma haste rígida sem massa. Então, isso aqui já não tem massa nenhuma para gente, de comprimento L, que ele dá aqui, que é raiz de 24A. E ele começa a girar esse sistema, esses dois objetos, com essa velocidade angular ômegazinho, que a gente chama de velocidade de spin, em torno do próprio eixo. Consequentemente, ele passa a girar após disso com uma velocidade que a gente chama de velocidade de precessão em torno desse eixo Z aqui que eu estou destacando. O item A pergunta: sabendo que ele rola sem deslizar, qual que é essa velocidade de precessão que ele gira? Vamos lá, como é que a gente resolve isso? Vamos fazer o desenho aqui rapidinho. Aqui nós temos os nossos dois cilindros. E para resolver essa questão, o conceito principal que a gente precisa é o chamado de eixo instantâneo de rotação. É o seguinte, a questão fala que ele rola sem deslizar. O que isso significa? Significa que esse ponto de contato com o solo e esse ponto de contato com o solo, ambos possuem velocidade instantânea nula. Isso significa que se eu traçar a reta ligando esses dois pontos, todos esses pontos que estão destacados em vermelho ao longo desse eixo possuem também velocidade instantânea nula. Isso significa que a velocidade angular total, ou seja, o ômega total, tanto de precessão aqui, quanto esse ômega de spin, mais o ômega de spin, ele tem que ser, a sua resultante tem que ser totalmente ao longo desse eixo aqui. Pronto, sabendo disso a questão fica fácil, ó. Se aqui é alfa, eu vou decompor o ômega de spin, ficaria aqui ômega seno, e essa aqui ficaria ômega cosseno. Para que ele fique totalmente ao longo desse eixo vermelho, basta que esse seja igual a esse. Então vamos igualar aqui, ó. A gente tem que o ômega de precessão é igual ao ômega de spin seno alfa. Mas quem que é o seno de alfa? O seno de alfa seria esse cara aqui. Ele fala que isso aqui é L, isso aqui é A. Aqui, fazendo Pitágoras, seria a raiz de L ao quadrado mais A ao quadrado. Então, isso aqui fica igual a ômega A sobre raiz de L ao quadrado mais A ao quadrado. Substituindo os valores, isso aqui dá o ômega de spin sobre 5. Vamos ver o valor que ele falou lá, ó. Ômega sobre 5. Então, a gente tem que esse nosso primeiro item está correto. O segundo item pede para calcular o momento angular em torno do ponto O. Basta usar aqui L é igual a I vezes ômega. Ômega é a nossa velocidade que a gente acabou de achar. O problema está nesse I aqui. Quando a gente vai para a dinâmica tridimensional, esse I se torna um tensor. Ele deixa de ser um escalar e o momento angular deixa de ser paralelo à sua velocidade angular. Mas qual é a técnica para a gente achar isso aqui sem problema nenhum? O grande segredo é você achar um eixo que deixa todo o sistema simétrico. Vamos lá, o que eu quero dizer com isso? Dá uma olhada aqui, ó. Se eu tenho o nosso objeto aqui, ó, nesse eixo, que eu estou destacando em vermelho na figura, eu vou chamar aqui, ó, de x' e vou botar o eixo ortonormal a ele aqui, ó, que eu vou chamar de z'. Aqui está o nosso alfa, então aqui está o nosso alfa. Observe que se um carinha começar a olhar esse sistema a partir daqui, ó, aqui, ele olha a partir daqui, ele vai ver o seguinte, ó, ele vai ver um disco grandão aqui e outro disco pequenininho atrás dele, ambos girando. Concorda comigo que esse lado aqui, ó, se eu traçar um eixo aqui, esse aqui vai ser o nosso, esse aqui é o nosso
Z', né? Que é o que ele está vendo. Que é o que esse cara aqui está vendo. Esse lado aqui é perfeitamente simétrico a esse, e esse lado aqui é perfeitamente simétrico a esse. Isso significa que a nossa matriz, no momento de inércia, fica muito simples. Ela fica simplesmente uma matriz diagonal, assim, ó. Fica o nosso I, X, X', I, Y', e I, Z, Z'. E isso fica muito mais fácil de calcular os nossos momentos de inércia. Para eu calcular agora o nosso I, X, X', qual é o segredo? O que a gente tem que fazer? Ó, primeiro, antes disso, vamos analisar a nossa velocidade angular. A gente destacou que antes a nossa velocidade angular total é esse aqui, não é? Que dá ômega cosseno alfa. Eu tenho que pelo menos colocar ele ao longo dos nossos eixos. Então eu vou decompor ele aqui, ó. Esse aqui, já que aqui é alfa, ficaria o nosso ômega cosseno vezes o seno alfa. E ao longo desse eixo x', ficaria ômega cosseno alfa vezes o cosseno alfa, que ficaria cosseno ao quadrado de alfa. Então, eu tenho primeiro que a nossa velocidade angular vai ao longo dos nossos eixos linha. Aqui o nosso ômega vai ser menos ômega cosseno ao quadrado alfa, zero, porque não tem y', e aqui ômega cosseno alfa sendo alfa. Aqui, substituindo os valores lá, conforme ele deu, ficaria menos ômega 24 sobre 25, zero. E aqui a raiz de 24 sobre 25 ômega. Pronto, a gente tem a nossa velocidade angular. Agora, como é que eu faço para calcular os momentos de inércia? Basta eu dizer que uma dessas velocidades é zero e só pensar no outro. Então, por exemplo, ó, eu vou cancelar esse ômega z' aqui, vou imaginar que ele só está girando em torno do x', então ele só tem essa velocidade de spin, e vou calcular os momentos de inércia. Se ele só está girando em torno do eixo x', esse carinha aqui, que está olhando ao longo desse eixo, ele está vendo cada um girando com essa velocidade angular assim, não é? Então, para calcular um momento de inércia, basta usar aqui, de cada disco separadamente. Então, do primeiro disco, do Mzinho aqui, ó, do Mzinho, seria meio de M2, e o do segundo, ele tem massa 4M e tem raio 2A. Isso aqui fornece 17 sobre 2 MA². Esse é o nosso x'. Para calcular o nosso IZ', basta eu agora, eu vou cancelar essa aqui, ó, ao longo do eixo x, vou deixar só o Z', e para o cara que está vendo nessa direção, é como se eles estivessem girando para cá, né? Assim, ó, com essa velocidade aqui. Então, como é que ficaria o nosso momento angular? Ó, aqui, ó, cada um estivesse girando assim. Se eles estivessem girando em torno do próprio eixo, seria 1/4 de MA2. Para transportar esse eixo para o eixo Z', basta eu somar o ML2. Esse para o primeiro cara. Para o segundo cara, seria 1/4 de 4M 2 ao quadrado, mais o 4M, a distância dele até o eixo é de 2L. Então, ficaria 2L ao quadrado. Aí aqui, ó, fazendo as contas, isso aqui fica 412,25 m a quadrado. Então, para calcular o nosso L, nosso momento angular, como é que ficaria? Seria L é igual a 17m a2 sobre 2. Aqui ficaria 0, 0, 0. E aqui, ó, 412 sobre 25 MA2, 0, 0, 0. Aqui também 412 MA2. O ômega
Se eu só jogar para cá, ó, para ter um pouquinho mais de espaço. E o ômega a gente tem que seria menos ômega 24 sobre 25, 0, raiz de 24 sobre 25 ômega. E aqui fazendo multiplicação de matrizes normal, a gente tem que em cima ficaria menos 8,16 m ao quadrado ômega 0 menos 16,49 raiz de 24 m ao quadrado ômega. Beleza? Então assim fica o nosso momento angular. Ó, para calcular o módulo dele, basta fazer Pitágoras normal. Então seria 8,16 ao quadrado mais raiz, né? Mais 16,49 raiz de 24 ao quadrado. E já dá para perceber que fazer essas continhas em 3 minutos é impossível, né? E fazendo essas continhas, esse daqui dá aproximadamente 81,2, né? M ao quadrado ômega. Mas a questão é que ele fala que é exatamente 81. Já daria para a gente perceber antes que não é exatamente 81, né? Então essa aqui tá errada. Agora a gente tem que fazer exatamente a mesma coisa, tudo que a gente fez para o centro de massa. Como é que eu faço para calcular para o centro de massa? Ó, o processo é o mesmo. Se o objeto está olhando a partir daqui, ó, dessa setinha, ele vai continuar vendo cada um girando em torno do eixo x', né, com a sua velocidade de spin, assim. Então, o i x' continua sendo a mesma coisa. Ficaria sendo 17 sobre 2 m ao quadrado. Mas, como a gente muda, agora a gente vai para esse eixo aqui, em torno do centro de massa, o iz' vai mudar. Porque a gente tem que transladar agora para esse eixo daqui. E como é que a gente faz isso? Ó, o iz' novo seria 1/4 de m a 2 mais m vezes essa distância aqui, ó. Vezes essa distância aqui. E como é que eu faço para achar? É só usar que o R, centro de massa, ó, se ele está em 0, o outro cara vai estar em L, dividido por 5m, isso aqui dá 4L sobre 5. Então, aqui ó, é 4L sobre 5, e aqui seria L sobre 5. Então, o nosso deslocamento aqui ficaria 4L sobre 5 ao quadrado, mais, novamente, 1/4, 4m sobre 2a ao quadrado, mais 4m, vezes o deslocamento L sobre 5 ao quadrado. E aí, fazendo essas continhas, ficaria, substituindo o valor, seria aproximadamente 23,45 m a 2. E agora, para calcular o nosso momento angular, o processo seria o mesmo. A gente tem o ix ficaria aqui. Aqui seria 0, 0, 0. Do eixo y seria a mesma coisa que do eixo z, então ficaria 23,45 m a 2, 0, 0, 0, 23,45 m a 2. Nossa velocidade angular é o mesmo. Raiz de 24 sobre 25 ômega. E aqui agora, essa continha nos fornece aqui, fica exatamente igual. Aqui fica 0. E aqui embaixo fica 0,938 raiz de 24 m ao quadrado ômega. E aí, novamente, por Pitágoras, fazendo a mesma coisa, nosso L seria aproximadamente 9,36 m ao quadrado ômega. E ele cita que é 17m ao quadrado ômega sobre 2. Isso só seria verdade se a gente só tivesse só o ômega, né? Se ele tivesse só aqui o ômega de spin, né? Se tivesse só o ômega de spin, ele só teria essa velocidade ao longo do eixo x', e aí sim o momento angular seria paralelo a essa velocidade, né? Como ele tem mais de uma velocidade angular, isso não é verdade. Então, é errado também. E aqui no item D, a gente já viu que nenhum desses dois aqui é esse valor que ele fala.
Então isso aqui também está errado. E com isso a gente mata a questão mais difícil da história do vestibular mais difícil do mundo, o IELTS indiano. Questão sinistra, brabíssima, que dá pra gente tirar um monte de coisa bacana daqui. Se vocês quiserem que eu faça um conteúdo teórico explicando a teoria disso aqui, deixa aí nos comentários. Fala aí a parte que tu teve alguma dúvida, se gostou, se não gostou, o que dá pra melhorar. Fala aí, a gente vê no próximo vídeo, rapaziada. Valeu!